Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer a nossa revisão sobre as transformações nos esportes, sobre os fundamentos do handball e sobre o chuckball, certo? Então vamos lá. Bom, nós vimos nas aulas que as transformações nos esportes elas podem ser realizadas para responder às necessidades da mídia, de grupos específicos ou mesmo de pessoas que praticam em momentos de lazer. E essas transformações elas podem ser de dois tipos, certo? A superficial e a estrutural. A superficial ela ocorre quando algumas regras são modificadas sem implicar na criação de uma nova modalidade, como o exemplo aí do futebol, né, que a gente tem algumas ramificações dele, e nessa imagem a gente pode perceber que essas pessoas elas estão jogando o que a gente chama de golzinho, né, o baba de rua com o golzinho. É uma modificação do futebol para o lazer, certo? Muda as regras, né, o espaço, o tempo também, que é modificado, né? E o número de jogadores, tá bom? E a gente vai ter aí as transformações estruturais que ocorrem quando a modificação das regras provoca alterações na estrutura do esporte, né? Como espaço, tempo, número de jogadores e em relação também aos movimentos, tendo como consequência o surgimento de uma nova modalidade esportiva. E aí eu trago nessa imagem o futebol de areia, né? Que é uma ramificação também do futebol, que é algo que inicialmente foi criado para o lazer, mas ela foi se modificando tanto, né, que acabou se estruturando em um novo esporte. Então agora vamos partir para os fundamentos do handball. Bom, eu trouxe aqui os fundamentos que a gente estudou, tá bom? E a gente vai falar sobre eles. A gente vai ter a empunhadura, que é a forma correta de segurar a bola, certo? No qual a gente segura a bola com a palma da mão e com as pontas do dedo, apertando a bola, fazendo uma pressão sobre ela. A gente também vai ter a recepção, que é o ato de receber a bola, e ela deve ser feita sempre com as duas mãos paralelas e ligeiramente côncavas, formando aí uma concha com a mão, certo? E sempre voltadas para frente, ou seja, sempre voltadas para a direção da bola, tá bom? Professora, por que ela deve ser feita sempre com as duas mãos? Para facilitar a recepção. Ela pode ser feita também com uma mão só que a gente, principalmente na escola, a gente prefere fazer, né, ensinar sempre a fazer a recepção com as duas mãos, ok? E os passes, né, que vai ser o ato de lançar a bola entre os jogadores de uma mesma equipe. E aí a gente vai ter alguns tipos de passe, como o passe por trás da cabeça, o passe picado ou quicado, que é quando o passe a gente joga a bola ao chão, perto do nosso companheiro de equipe, o passe por trás do quadril, certo? E a gente também vai ter o passe longo, ok? A gente também tem o drible, que vai ser o ato de conduzir a bola, certo? Quicando essa bola no chão e ela pode ser feita com o jogador parado ou em movimento. E a gente também tem alguns tipos de passe, de drible, né? Que vai ser o de meia altura e o drible baixo, certo? E aí a gente vai ter nessa progressão aí de drible, né? A gente pode ter também dois elementos, né? Que é a trifásica e a dupla trifásica. Então, a trifásica, ela ocorre, né? Quando tem a progressão, o drible, seguido de segurar a bola, dar 3 passos, parar e em seguida a gente fazer um passe ou arremessar a bola ao gol, certo? Isso é chamada de trifásica. E a dupla trifásica é após, né, a gente dar esses 3 passos, né, que é a trifásica, a gente quicar mais uma vez a bola no solo e dar mais 3 passos para então passá-la ou arremessá-la, o que vai resultar na progressão que utiliza 7 passos,
tá bom? E aí vai ser chamada de dupla trifásica. A gente vai ter os arremessos, que é o ato de lançar a bola em direção ao gol da equipe adversária. E aí a gente vai ter o arremesso com apoio, quando o jogador ele está com os pés no solo, tá bom? O em suspensão, com queda, a suspensão com queda, e também com o rolamento, certo? Suspensão seguida de rolamento. E aí a gente tem uma observação, que a bola ela deve ser sempre arremessada antes do jogador pisar ou cair na área do goleiro. Isso quando a gente está falando aí dos arremessos em suspensão, em queda ou com rolamento, tá bom? E a gente vai ter aí também a finta, né, que vai ser o ato de enganar a marcação adversária utilizando o drible e as capacidades físicas de velocidade e agilidade, tá bom? E vamos passar agora para o Chuckball. Bom, o Chuckball é um esporte suíço que foi criado na década de 1960, entre aí 1969 e 1970, e o seu criador foi o médico Hermann Brandt, certo? Ele, por receber no consultório muitos pacientes com lesões relacionadas aos esportes de invasão e coletivos, ele se sentia incomodado, tá bom? E esse incômodo acabou motivando a criar um esporte que não tivesse contato físico e que a relação de oposição entre jogadores se desse de forma mais harmoniosa. Então, quando Brandt ele criou esse esporte, eliminou o contato físico entre os jogadores e também proibiu a ação de interceptar a bola que é passada ou arremessada, tá bom? Ou seja, ele proibiu, aí ele também tirou a ação de roubada de bola. O Chuckball ele tem dois objetivos, né? Então, o primeiro objetivo é arremessar a bola no quadro de remissão de forma que, ao ser rebatida, ela toque no solo em qualquer parte do campo. No entanto, como a gente pode ver aí na imagem, a gente tem um semicírculo, certo? A bola ela não pode bater nesse semicírculo. Tem que ser em toda a parte do campo, menos nessa parte aí do semicírculo. E o segundo objetivo é que a equipe adversária deve tentar segurar a bola para impedir que ela toque no chão após ser arremessada no quadro de remissão. E a gente percebe, né, que o Chuckball ele se diferencia da maioria dos esportes pelo fato de não ter um campo de ataque e defesa específico para as equipes. Como assim, professora? As equipes elas vão poder atacar e defender os dois lados do campo, não tem um lado específico, certo? Pode tentar pontuar tanto de um lado quanto do outro. E também, apesar de ter algumas semelhanças com o handball, ele não é considerado um esporte de invasão, tá bom? Porque o quadro de remissão e o campo são distribuídos entre as equipes e, além disso, o objetivo do Chuckball permite defini-lo como esporte de rede e parede, principalmente quando a gente fala aí do quadro de remissão, porque a bola ela tem que ser lançada no quadro de remissão e no seu retorno, ou seja, no seu rebote, é que pode ocorrer a pontuação. Bom, e falando aí sobre os passos de jogo e os materiais, a gente vai ter uma quadra que mede 28 metros de comprimento por 15 de largura e que vai ser dividida em um campo de jogo de duas áreas, certo? Em cada extremidade, no centro da linha de fundo do campo de jogo, fica um quadro de remissão cercado por uma área frontal ou uma zona proibida, que é esse semicírculo aqui, tá bom? E esse semicírculo ele vai ter aí um raio de 3 metros. E ambos os quadros eles podem ser realizados pelas duas equipes para a finalização, como já foi dito, certo? O quadro de remissão é um quadro que mede 1 metro por 1 metro, tá bom? E ele é tipo uma cama elástica, ou seja, quando a bola é arremessada nele, essa bola retorna, né? Como se fosse um rebote, tá bom?
E a gente vai ter por último a bola, que a bola utilizada para jogar o chuckball, ela vai ser uma bola igual, né? Medidas específicas, o grip dela, o kick dela vai ser igual a do handball. Então, são essas coisas que a gente tinha que falar. Dei uma lida aí no material de vocês e boa sorte no simulado.